O presidente do Vasco, o Pedrinho, ele quer torcida única no jogo contra o Flamengo. Ele quer jogar em São Januário. Ele mandou o seguinte: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o Clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Que absurdo. Porque em São Januário é 90% a 5%, os outros 5% ficam para questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar, né, no caso ontem, o ofício e lutar para que o Vasco e o Flamengo seja em São Januário. Isso no Brasileirão. Cara, isso é uma vergonha. Lutaram tanto para jogar no Maracanã e agora querem só jogar em São Januário. Então, deixando claro que o Maracanã não é a casa deles. Depois não tem que reclamar quando for querer jogar no Maracanã, entrar na justiça, porque o Maracanã vocês estão deixando claro que não é a casa de vocês. O último Flamengo e Vasco em São Januário, o Flamengo venceu, teve briga, teve confusão e quase que teve, vocês sabem o quê, e uma loucura, cara, né? A gente tem o Flamengo aí também se posicionando, segundo o Vene Casagrande. O Flamengo não é contra a realização do jogo em São Januário, o Flamengo é contra a torcida única. Tá? O Flamengo não é contra o jogo sem São Januário, que tenha lá 90-10, mas se o BEP der segurança, se as autoridades derem segurança, o Flamengo não é contra ter o jogo em São Januário, como o Flamengo vai ter o jogo sob seu mando no seu estádio. O Maracanã hoje é do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo tem 65%, o Maracanã é do Flamengo, doa a quem doer. O Vasco, quando vai, é inquilino. O Maracanã é do Flamengo e do Fluminense, tá? Igual o Botafogo tem lá a concessão do Engenhão por 20 e poucos anos, o Flamengo tem o Maracanã junto com o Fluminense por 20 e poucos anos. Tem que aturar. Tem que aturar. É do Flamengo com chance de renovação. Então não tem o que falar. E agora eles vão querer jogar em São Januário, mas o Flamengo é contra a torcida única. O Flamengo já se posicionou, é contra a torcida única em São Januário. A cobra vai fumar. O Pedrinho quer levar para lá, que a torcida única, se tiver que ter, vai ter. O Flamengo já é contra, dizendo que não quer jogar com torcida única. Tem que ter um mínimo de torcida do Flamengo presente e o Flamengo está certo nessa daí. O que você acha? Comenta aqui, vou gostar de ler o seu comentário. Falando de torcida, de arquibancada, o Flamengo fechou um setor do Maracanã, leste superior, não foi? No jogo contra o agora a gente teve contra o Internacional, né? Foi o leste superior. E mesmo assim o Flamengo teve 48 mil, torcida batendo recorde do Brasileirão nesse momento, 48 mil mesmo fechando um setor. Foi uma estratégia nova da diretoria. Tá? O BAP, então, decidiu reduzir os custos e tentar aumentar a rentabilidade do Maracanã. O clube optou por abrir setores conforme demanda. Então, como não tinha esgotado os setores sul e leste inferior, não foi aberto o setor leste superior, o que gera uma economia de custo. Tá? O público de 48.453 gerou uma receita bruta no borderô de R$ 3.150.000. Como a gente tem aí os borderôs, esse valor é levemente inchado pela regra da CBF, que obriga a contabilização do sócio-torcedor no mínimo com o preço. Tá? E aí a gente tem ali, público 48.103, a partida diante do São Paulo em 2024 teve a receita bruta de 2.496. Então o Flamengo aumentou a receita com um pouquinho mais de público, 48.453, o Flamengo aumentou drasticamente a receita em R$500 mil. Isso, depois de muitos jogos, faz uma diferença absurda. Paga salário de jogador. Tá? Então a diretoria aumentou o preço médio do ingresso, o valor era R$ 51,80, foi para R$ 65 o preço médio, e o fechamento de setores, entre outras medidas, reduziu as despesas do estádio de 1,93 milhão, quase 1,1 milhão, para 965 mil. Com a queda em outros custos, o Flamengo também aumentou a sua receita líquida. Tá? Então, o Flamengo obteve 1.496.000, tá? Que representa 47% do total de lucro na partida contra o São Paulo, com o mesmo público praticamente. O lucro do Flamengo foi de 727 mil, ou seja, 29% do total. O Flamengo ficou com 750 mil extras pela nova política, o valor real é menor se considerarmos o inchaço do borderô da CBF. Tá? Então, o clarão para o visual é ruim,
como diz a matéria do UOL, e os preços mais altos incomodam a torcida. O Flamengo, por outro lado, tem um aumento significativo na receita. O Flamengo aumentando drasticamente a sua receita com a atitude do BAP. Isso aí, vamos contabilizar o Flamengo colocando aí, pelo que eu entendi, muito mais. Vamos colocar uma média de 500 mil a mais todo jogo, tá? Vamos colocar lá por baixo. São 19 jogos como mandante. Isso ainda tem Libertadores, ainda tem Copa do Brasil, mas vamos pensar os jogos do Brasileiro. 19 vezes 500, tá? 500 mil. São 9 milhões e 500 mil reais. Se a gente contabilizar, eu vou contabilizar aí 3 jogos de primeira fase de grupo, mas vou contabilizar aí pelo menos 5 jogos de Libertadores, até quartas de final, tá? Já tem 9 milhões e 500. 5 vezes 500. Aí são mais 2.500. Mais 9.500, a gente já está com 12 milhões de reais. Jogos de Copa do Brasil, vou contabilizar uns 4 aí, tá? 14 milhões de reais. Só nessa brincadeira aí, 14 milhões de reais, só porque você está sabendo fazer ali o manuseio da arquibancada, de setores e tudo mais. Então, uma atitude aí, Flamengo podendo ganhar 14 milhões de reais só nessa brincadeira aí. Eu fiz por baixo, tá? Pode ser muito mais, dependendo do preço do ingresso, da fase do jogo. A gente não está contando, por exemplo, jogos decisivos, reta final de campeonato, fase decisiva de Libertadores, fase decisiva ali, quarta semi de Libertadores, quarta semi de Copa do Brasil. Eu contabilizei até quartas só e não contabilizei jogos importantes. Isso pode ser muito mais. E isso dá uma diferença absurda na receita do clube. Cara, parabéns aí ao BAP pelo que está fazendo, tá conseguindo fazer gestão. Isso é gestão. Isso é gestão. Olha, falando em questão de receita, o patrocinador do Flamengo, o BRB, patrocinou aqui o nosso canal também, o Nação BRB Fla, né? Patrocinador então revelou retorno bilionário, projetando aí ampliar o contrato com o Flamengo. Em entrevista à CNN Money, presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, meu amigo, gente boa, avaliou a parceria como positiva e destacou a intenção de renovar o contrato. Ele falou o seguinte: esse negócio contribuiu para que a gente conseguisse mais de 3,5 milhões de clientes, que a marca passou a ser conhecida no Brasil inteiro e a gente teve a nossa primeira iniciativa de banco digital. A nossa visão, o Flamengo com toda a força, com toda a exposição de marca, com toda a paixão que envolve, é chave para que esse processo continue acontecendo. Tá? Então ele entende que o Flamengo tem que continuar com o BRB e querem continuar pagando como um patrocinador, como um parceiro. A gente renova, continua crescendo a presença de marca, o retorno de imagem que a gente teve nesses 3 anos. A gente acompanha isso desde o início da operação, são mais de 5 bilhões em retorno de imagem. Tá? Então ele fala em mais de 5 bi em retorno de imagem. O Flamengo, por que o Flamengo não recebe do BRB, não recebe o valor de bilhões aí que o BRB vale? Porque não foi vendido o BRB. O Flamengo tem parceria, é um dos donos do Nação BRB Fla. O Flamengo é sócio do BRB no banco, no Nação BRB Fla. O Flamengo é sócio de um banco. O banco não foi vendido para o Flamengo receber a sua parte. É essa que é a questão. Quando me perguntam cadê o dinheiro do BRB, o banco não foi vendido, tá? Então, o acordo foi ampliado até março de 26, no ano passado, e o banco chegou ao clube como patrocinador master na época que fechou, né? Instituição no mínimo, o valor, o Flamengo recebe 32 milhões por temporada do BRB, e eles passaram a ser estampados depois na omoplata em 2024, mas estão querendo ampliar aí ainda mais o contrato com o Flamengo. Cara, é espetacular. Eu sempre acho que o Flamengo tem que aumentar suas receitas mesmo, e muita gente que não entende de repente do que está acontecendo. O Flamengo é sócio, o Flamengo é parceiro no Nação BRB Fla, mais uma vez explicando, e o Flamengo pode, numa possível venda do banco, que hoje tem 3,5 milhões de contas abertas graças à torcida do Flamengo, o Flamengo pode ganhar uma grana boa, o banco sendo vendido. Isso aí vai depender, óbvio, da venda, da negociação do banco ou parte, né, do banco. O Flamengo, ao invés de vender parte do seu patrimônio, vender o Flamengo, como estão fazendo as SAFs, vende 30%, 60%. O Flamengo não precisa virar SAF. O Flamengo vende o banco que ele criou, que ele é sócio. Entendeu?